Está preparado em nome de Jesus, amém? Eu só vou dizer que nem eu disse semana passada, sem mimimi, porque eu não estou falando de você, eu estou pregando, amém? Então abra o seu coração e deixa o Senhor falar com você. Série Guerra, terceira mensagem dessa série, Guerra Financeira, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 6. Conforme você for achando, vai dizendo amém aí. Quem vai ler no telão, diga amém. Se tiver no telão, você pode dizer amém também, porque já acharam para você, né? Vamos ler, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Diz assim, este texto da palavra de Deus. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma ordem. Paulo está dando uma ordem. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição, ensino, né, que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentasse, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Amém? Não dá para ouvir um aleluia depois de um texto desse, né? Pode se sentar aí, em nome de Jesus, fecha a sua Bíblia, fecha os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, que tudo aquilo que o Senhor preparou, Pai, para ministrar, seja entregue do céu para as nossas vidas, em nome de Jesus. A liberdade e legalidade ao Senhor. Quero começar a mensagem desta manhã fazendo um questionamento para você. Eu quero que você me responda segundo o seu entendimento. Maldição financeira, não é pegadinha, é uma pergunta, tá? Maldição financeira existe sim ou não? Sim. Maldição financeira existe sim. Mas eu quero deixar claro e frisar algo muito importante. Ainda que a maldição financeira exista e ela venha ser adquirida ou recebida por vários fatores, a maldição financeira, em pouquíssimos casos, em pouquíssimas situações, é de fato a raiz dos problemas financeiros. A maldição financeira, ela é um problema, ela é real e ela existe, mas em pouquíssimos casos, ela é a raiz do grande problema financeiro que muitas pessoas passam. Olha esse texto do livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26. Diz assim o texto, pode ir. Deuteronômio 11, 26. Vejam hoje, lhes dou a escolha entre a bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se dos seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Deus deu a Israel a opção de escolher qual caminho eles iriam seguir, o que eles iriam trazer sobre a vida deles.
havia uma palavra do Senhor liberada sobre Israel, que eles entrariam numa terra prometida, numa terra que emanava leite e mel, e Deus não voltaria atrás dessa palavra. Deus não mudaria isso. Mas Israel teria a escolha e a opção de desfrutar da bênção de Deus no caminho da obediência, ou desfrutar de uma maldição que seria adquirida pela desobediência. Pastor, mas a gente vive pela graça e Jesus Cristo quebrou toda a maldição. Nós estamos livres do peso do pecado, Ele pagou o preço na cruz. Amém. Nós cremos fielmente nisso. Nossa salvação é pela graça, nossa salvação não é pela lei. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sim. Mas princípios bíblicos são imutáveis. Quando o Senhor fala a Israel da lei, Ele está falando sobre uma regência de obrigação. Eu estou regendo você, você tem que fazer isso, 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 isso. Cristo resumiu os mandamentos em amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então existem mandamentos e direcionamento. Nós não temos lei que nos julgue, que nos aponte e que nos condene hoje. Nós temos a graça que nos salva e que nos alcança, nos abençoa. Sim, mas nós temos que obedecer da mesma maneira e viver da mesma maneira princípios bíblicos. A desobediência a princípios bíblicos, a desobediência à palavra de Deus que dirige a nossa vida, traz consequências, sim, espirituais, materiais. Isso é real, isso é fato. A gente não pode ter o falso entendimento de que se eu pecar está tudo certo, se eu desobedecer está tudo certo. Não está. Você será perdoado. Você não precisa mais ir lá e fazer o sacrifício da lei. Você não precisa mais ir lá e se autocondenar. Não, você vai receber o perdão porque você está debaixo de uma graça bendita que nos alcança. Mas você terá a consequência do ato que você fez. Então o mesmo princípio que Israel tinha que aplicar sobre a sua caminhada, nós temos que aplicar na nossa vida. O princípio da obediência. Obedecer a Deus e a sua palavra. E eu posso te afirmar que Deus deixou dentro da palavra princípios administrativos que a gente precisa cumprir na nossa vida, para que a nossa vida financeira, a nossa vida material, a nossa vida social, ela seja próspera e abençoada. Durante muitos anos se inseriu na mente do crente que para ter presença de Deus tinha que ser miserável. Quanto mais miserável você for, mais Deus está te abençoando, mais humilde você é e mais simples você é. Não é verdade, isso é uma mentira. Que infelizmente muitas pessoas sem o conhecimento bíblico, eu não estou julgando quem pregou lá atrás, sem conhecimento bíblico, sem embasamento bíblico, aquela circunstância de pegar um versículo para pregar, de entender uma palavra e pregar, traz o entendimento todo errado. Miséria não é de Deus. Miséria não é para a sua vida, e você tem que entender isso. E quando eu falo sobre prosperidade, eu sempre friso isso. Prosperidade tem a ver com o dinheiro? Sim, tem. Mas não sobre a quantidade do dinheiro que você tem. Tem a ver com a ausência da necessidade. Do padrão que Deus te levou, da onde a mão de Deus te levou, aonde a tua capacidade administrativa te levou, aonde o teu entendimento, fruto do teu trabalho te levou. Algumas pessoas, eu vou usar números fixos, números reais para você entender. Algumas pessoas são extremamente prósperas, ganhando R$ 1.500 por mês. São extremamente prósperas. Outras pessoas são prósperas ganhando 10. Outras ganhando 20, outras ganhando 30, cada um dentro da sua realidade. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, o princípio de obediência à palavra de Deus, sobre princípios administrativos, vai te levar a viver o nível que Deus reservou e preparou para a sua vida. Então eu tenho uma escolha na minha vida financeira, escolher o caminho da obediência, de cumprir princípios da palavra de Deus sobre a minha vida. Entenda que a gente precisa ser fiel a Deus em todas as áreas, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque é a nossa fidelidade a Deus
que nos faz desviar do mal, que nos faz desviar daquilo que é errado. E a gente tem que entender, a gente tem que ter o entendimento que assim como o nosso coração, nossa alma, nossos sentimentos, nossos desejos, a nossa vida financeira pertence a Deus. E a gente vive a nossa vida, às vezes diante de Deus, adora, louva, bendiz o nome do Senhor, não perde um culto, é uma pessoa honesta, digna, né? Fiel à sua família, a alguns princípios bíblicos, mas vive como se a vida financeira não pertence a Deus. Então eu estou te dizendo, a sua vida financeira pertence ao Senhor, pertence a Ele. É Ele que nos dá saúde todos os dias para levantar e trabalhar. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá entendimento. Por isso a gente precisa escolher o caminho da fidelidade também na nossa vida financeira. Talvez existiriam muitos tipos de pessoas no seu relacionamento com Deus e a sua área de finança, mas eu separei 2 nessa manhã que são muito clássicos dentro da igreja. Nos meus quase 23 anos de pastorado, eu já vi um pouquinho disso. Primeiro tipo de pessoa que se relaciona com Deus na sua vida financeira é aquela pessoa que quando está passando apertado, necessidade e dificuldade, ela se apega a Deus. Ela recebe cada palavra que é dita no culto. Se ela receber R$10, ela dizima R$1 e capaz de tirar mais R$1 de oferta. Fica só com 8 para ela e falar amém, o Senhor vai prosperar. Se ela receber 100, ela vai lá e dizima 10, tira mais R$10 de oferta e glória a Deus, fica com 80, louvado seja o Senhor. Entrega uma fidelidade do pouco que tem, esperando que Deus mude aquela circunstância. E aí de repente as coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar certo. Deus começa a honrar a fidelidade e Deus começa a prosperar. Aí já não ganha 100, ganha 1000. Fala, rapaz, R$100 eu pagava a energia de casa, hein? Vou dar só 50, porque tá bom. Vou nem dar oferta que R$50 tá bom. Aí ganha 200. Ganha 2.000. 200 de dízimo, rapaz. Não vou fazer isso não. Muito dinheiro, né? Nossa. E aí vai perdendo. Acha que não acontece nada no mundo espiritual. Aí vai. Daqui a pouco dá tudo errado na vida financeira. E literalmente volta murcho. Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdi o emprego, perdi o negócio, o carro quebrou, o motor fundiu. Porque, irmãos, perder emprego, carro fundir motor, você tem um problema, aconteceu um imprevisto financeiro, todo mundo está sujeito. Isso aqui é muito importante você entender. Todo mundo está sujeito. Tem gente que acha que porque dizima, tem gente que acha que porque oferta, o carro não vai quebrar, não vai ficar doente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A diferença é, se o seu carro quebra amanhã, você é fiel a Deus ou não? Quando alguém é fiel a Deus, pode ter certeza, irmãos, de forma milagrosa, recursos, provisão, milagres vão acontecer. Porque Deus cuida, porque Deus ampara, porque Deus sustenta, porque Deus se torna provedor. Mas brinca com Ele. Você quer administrar sozinho? Então, fica tranquilo, querido. Pode resolver os seus problemas sozinhos. Quantas circunstâncias como essa eu já vi pessoas enfrentarem. Não uma, não duas, mas várias vezes. Quando tem pouco, dizima com alegria. Se começa a prosperar, diz, não vou porque, nossa, é muito. A gente tem que ter um entendimento e infelizmente a gente viu durante muito tempo a questão do dízimo e oferta ser pregado na igreja de forma a extorquir pessoas. Isso é real, isso é triste, isso é fato. E que Deus cuide de quem fez isso. Mas se tem um princípio no meu coração, é que eu preciso ser na igreja o primeiro a dizimar e ofertar.
Eu preciso ser aquele que vai dizimar e ofertar, para que, se você vier aqui na igreja, a bênção realmente que está sobre a minha vida possa transbordar sobre você. Se eu não aplicar esse princípio no meu coração, na minha vida, no meu dia a dia, eu não tenho coragem de subir nesse altar. Eu não tenho coragem de subir no púlpito. Eu não consigo. Agora eu estou dizendo do meu coração pessoal. Não é o pastor, não, o Alex. Algumas pessoas às vezes que querem exercer funções na igreja. Eu tô sendo muito sincero com isso aqui. Funções na igreja e não tem coragem de dizimar e ofertar. Não tem coragem. Irmãos, o púlpito é oferta, a luz é dízimo e oferta, o som é dízimo e oferta. Tudo é fruto de fidelidade de pessoas que passaram antes de você. Aí alguém que nunca dizima, nunca ofertou. Não estou falando que é uma obrigação, não estou dizendo que você vai deixar de fazer ou não, mas eu estou dizendo assim do coração: Senhor, eu quero fazer. Então a gente tem que entender que fidelidade é inegociável. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que é fiel a Deus de forma volátil. Como assim fiel de forma volátil, pastor? Enquanto está fluindo tudo bem, ela é dizimista. Ela está lá. Por exemplo, vou dar um número aleatório também. Ela ganha R$2.000 por mês, ela tem o seu dízimo lá de 200, eu vou chutar aleatoriamente, ela dá R$20 de oferta. Beleza. Sobrou o salário dela e tal, ela viveu. Mas naquele mês, ela teve um imprevisto e ela foi lá e o pneu do carro estragou e teve que trocar o pneu do carro. Agora esse mês, Deus vai ter que entender que eu tive um gasto extra. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas que nós temos aqui na igreja que são casados? Obrigado. Namorado, noivo, obrigado. Imagina comigo o seguinte: se o seu cônjuge, eu vou usar dessa forma, seja sua esposa ou seu marido, tá? Seu cônjuge chega para você e diz para você assim: estou muito triste, estou muito preocupado, estou muito angustiado, estou passando por uns problemas aí, aconteceram uns imprevistos lá no meu trabalho, aconteceram uns imprevistos na minha vida, umas coisas que estão assim, sabe, que eu não estava esperando. Então eu vou ter que te trair para ficar bem. Não preciso nem perguntar o que você faria pela sua cara, né? Não preciso nem perguntar. Vou usar uma outra situação. Imagina você casado, 20, 25 anos de casado, passando perrengue, lutando, sabe, pagando preço, economizando, suando, batalhando todos os dias. De repente você começa a prosperar, tua família começa a prosperar, teu casamento começa a prosperar. Aí o teu cônjuge, que você passou a maior parte da sua vida lutando, vendendo, vou usar essa expressão, vendendo almoço para comprar janta, olha para você e fala assim: quer largar você, e quer sumir com o dinheiro, e quer sumir com a prosperidade. Você passou 20, 25 anos trabalhando, lutando, às vezes do lado, construindo uma vida, e aí a hora que chega a prosperidade, a hora que as coisas começam a dar certo, a pessoa quer largar de você para ficar com a prosperidade para ela. Você acha isso certo? Tanto o primeiro exemplo quanto o segundo exemplo, sim ou não? Mas isso acontece, sim ou não? E sabe o que é pior? A gente faz isso com Deus. A gente faz exatamente isso com Deus. Senhor, não dá. Senhor, não, esse mês não vai apertar. Irmãos, um dos grandes princípios que a gente precisa entender a respeito da nossa vida financeira: ou a gente é fiel ou a gente não é fiel. Fidelidade não tem meio termo. Escute o que eu vou dizer para você assim: Deus nunca quis e nunca vai tirar nada de você. A única coisa que Deus espera de você é a sua fidelidade. E a tua fidelidade não vai ser demonstrada simplesmente com a entrega de um valor monetário na igreja. Ela é expressada dia a dia quando você entende os princípios administrativos. Porque não adianta, entenda isso, não adianta também você saber o princípio do dízimo da oferta, você viver o princípio do dízimo da oferta, mas você ser um péssimo administrador, uma péssima administradora na sua vida, que não cumpre princípio nenhum.
que não vive o que a palavra de Deus diz, irmão, você só vai ter problema. E aí você vai jogar nas costas de Deus, Senhor, e aí? Então, vamos mergulhar um pouquinho dentro da palavra de Deus aqui. Olha o que Paulo diz. Primeira coisa, Paulo diz o que assim, ó: quem não quer trabalhar não deve comer. Nós vivemos em uma geração de folgados. Infelizmente. As pessoas têm medo do trabalho, as pessoas têm medo, sabe, de passar horas do dia trabalhando, elas não querem isso. Tem gente que talvez queria ir lá só passar o cartão na empresa, falar oi, tchau, tô indo embora e receber o salário no final do mês. A gente vive numa geração que pensa isso. Mas olha o que ele disse: se você não quiser trabalhar, você não deve nem comer. Princípio de sustento, princípio na casa de Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algo, que gere renda, que gere sustento dentro da minha casa. Quem entendeu esse primeiro ponto aqui, diga amém. Pastor, mas eu não tenho emprego. Uma coisa é você estar enfrentando desemprego, outra coisa é você não querer trabalhar. São duas coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Por isso que a gente precisa aplicar o nosso coração em tudo que a gente faz. Senhor, a porta não abriu hoje, mas vai abrir amanhã. Senhor, a porta não abriu agora, Senhor, mas vai abrir amanhã. E é lá no trabalho, lá naquele lugar que a gente deve honrar a Deus também. Ali a gente tem que honrar a Deus com tudo que a gente é, com tudo que Ele tem feito. Então vamos lá para mais uma circunstância. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Primeiro princípio que a gente não pode quebrar. A gente não pode deixar de cumprir isso aqui. Provérbios 6, 6. Vença a preguiça. Olha para alguém, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando. A gente não vai ficar fazendo muito isso. Diga para as pessoas assim: vença a preguiça, irmão, em nome de Jesus. Porque isso é muito forte, Brasil, é forte. Vença a preguiça, em nome de Jesus. Olha o que diz: aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age, seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, e ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, só mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Primeiro princípio administrativo aqui, que a gente não pode quebrar. O entendimento do dízimo da oferta é a base. A gente tem que vencer a preguiça, porque a preguiça te impede de lutar. A preguiça te faz detestar o trabalho. Preguiça é negligência, preguiça é morosidade, preguiça é enrolação. A gente pode classificar a preguiça como excesso de desculpas. A pessoa está tão acostumada que aquilo tomou conta do coração dela. Eu preciso dizer para você: se você anseia por uma vida próspera, por uma vida onde você alcance os seus sonhos, vencer a preguiça é o primeiro passo. Dizer: não, na minha vida não, em nome de Jesus não. Coloca esse relógio para acordar, para despertar uma hora mais cedo. Levanta, vai ler a Bíblia, vai fazer curso pela internet, faz alguma coisa por você. Dorme uma hora mais tarde, sabe? Tem um monte de curso gratuito para tudo quanto é lado da internet que você pode fazer. Tem cursos aí em vários departamentos, em vários segmentos aí que você pode ir lá e você pode fazer. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Depende só de você. Então diga comigo bem forte assim: eu preciso vencer a preguiça. Segundo princípio: não gaste mais do que você ganha. Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Hoje você está enrolada, Carla. Hoje você está... Provérbios 21, 20. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Queridos,
Não gastar mais do que se ganha é indispensável na administração da nossa vida. Tem gente que até sabe disso, mas tem gente que não coloca isso em prática. Tem gente que acha que cartão de crédito é um negócio ilimitado. Ele pode até ser ilimitado, mas chega a fatura. Chega a fatura. Entra no rotativo do cartão para você ver. Dá uma entradinha no rotativo do cartão. Que miséria demoníaca é aquilo lá. Satanás aquilo, irmãos. É um buraco sem fundo. Não tem fundo aquilo lá. O pastor Márcio tá brincando. Não, acho que foi o pastor Marcos ontem lá falando assim: pessoa quando chega no fundo do poço não tem pra onde ir. Pessoa que entra no crédito rotativo do cartão, ela descobre que aquilo é um lugar sem fundo. Então a gente precisa aplicar, parece besteira, mas é verdade. É preciso ter controle. É preciso aprender a diminuir gastos. É preciso aprender a consumir de forma consciente e viver de acordo com o seu padrão de vida. Tem gente que quer ter coisas que não consistem com o seu padrão. Pastor, o Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Então alcança o padrão de vida primeiro financeiro para você ter o que você quer. Tem gente que quer ter um carro acima do nível de padrão de vida que tem. Aí estraga, quebra uma peça. Aí tem que trocar pneu. Vocês já trocaram pneu de carro ultimamente, gente? Eu quase orei pro rapaz da Silcar lá em Alfa, em Caixa, orar pela sua vida. Essa boca sua só tá falando besteira. Irmãos, misericórdia. Eu não estou dizendo que você não pode ter o melhor. Você pode, você deve e você é digno em nome de Jesus, amém? Mas aprenda a viver de acordo com o seu padrão de vida. Tem gente que não entende isso. Então não gaste mais do que você ganha. Deixa eu correr, senão não vão ser daqui 1 hora hoje, moço. Terceiro princípio: evite as dívidas, e eu vou colocar desnecessárias, aquilo que você não precisa entrar. Olha o que diz, Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. Assim como o rico domina sobre o pobre. Vou dizer de novo, que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Lê o finalzinho de novo. Quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quando a gente contrata um empréstimo, seja pessoal, com um banco, com uma financeira, com um parente, esses dias eu já falei isso aqui, mas esses dias eu li uma frase assim: alguém conhece um agiota que não mata, só bata? Irmãos, misericórdia, né? E tem gente que entra nesse mundo. Quando você contrata um empréstimo, quando você traz um empréstimo, você se torna servo do seu credor. Você está debaixo do direito que ele tem de cobrar o juro que ele quer, da forma que ele vai cobrar, e atrasa para ver. Atrasa para ver o juro sobre o juro sobre o juro. Além de ser um grande problema na sua vida se você não conseguir honrar, perder amigos, a tua família virar contra você, seu nome ser negativado e você não conseguir fazer mais nada, você ser exposto. Irmãos, não contraia dívidas desnecessárias. Se você precisar fazer, é que eu não vou entrar nessa área porque senão eu vou tomar muito tempo, né? A gente está projetando terminando de montar um projeto para a igreja que é especificamente sobre a administração mesmo, e a gente vai ter uma vez por mês na igreja. A gente está terminando de formatar, porque um bom investidor, vou só dar um adendo aqui, tem gente que investe aqui, né? O Celso aqui, o Celso conhece bem, eu sabia. Mas assim, o princípio de quem investe, sabe investir, é o seguinte: se você pode comprar algo parcelado, sem juros, e manter o dinheiro aqui, né, de forma segura, você pode fazer isso. Você tem o dinheiro aqui, você guarda e você compra parcelado de forma segura, que você tem uma segurança, você tem uma base. É um dos princípios administrativos, tá? Isso é uma outra situação. Mas
Eu quero que você entenda o seguinte: tem gente que entra em dívida desnecessária. Tem gente que, se a avózinha, a mãezinha aposentada, não fizer um empréstimo consignado do banco, vira um inferno na vida dele ou dela. E sabe o que é o pior? Às vezes faz um empréstimo no nome da avó e da mãe e não paga. Aí a senhorinha, o senhorzinho aposentado que vive com um salário mínimo, tá o quê? R$1.100 salário mínimo, é isso? Quanto? 1.212. Aí ela recebe 800 conto, porque tem 400 contando. Aí tem que viver com aquilo, tem que se virar com aquilo, às vezes gasta 500 de remédio. Então, não entre em situações desnecessárias que você só vai ter problema para a sua vida. Diga para si mesmo: eu não posso fazer dívidas desnecessárias. Aprenda, ó, quarto princípio: poupe e invista regularmente. Provérbios 13:11. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce todo o tempo. Cresce com o tempo, dia após dia. Pastor, mas não está nem sobrando, como é que eu vou investir? Tem gente que não faz sobrar mesmo, irmãos. Porque tem gente que, quando sobra um pouquinho de dinheiro, ela fala assim: vou lá comprar aquela roupa que eu mereço porque eu trabalhei. Eu vou lá naquele restaurante que todo mundo está falando porque eu mereço e eu trabalhei. Não, você é merecedor. Você é digno, você é digna, mas entenda que se você quer alguma coisa realmente na sua vida, você vai precisar aprender a aguardar. Você não sabe o que virá sobre a sua vida o dia de amanhã. Você não sabe, a gente não sabe. Nem que seja um pouco, pastor, mas você guardar 10, 15, 20 reais, 30, guarda. Aprenda a guardar. A pessoa fala que não tem dinheiro. Eu não quero entrar nos méritos da sua vida, não, só quero chamar a sua atenção. A pessoa fala que não tem dinheiro, mas come pizza, lanche 3, 4, 5 vezes por semana. Não quero reger o que você faz na sua casa, não. Eu estou falando sério. Isso é sério. Você vai deixar de comer um dia? Então eu vou dizer, eu vou estender isso aqui. Tem gente que não dizime a oferta e fala assim: não tenho dinheiro, não consigo, dentro das minhas contas. Mas é aquilo que eu falei. Come, não consegue ficar um mês, uma semana sem comprar uma roupa. Vou dizer, não estou falando da sua vida, não estou falando que você é merecedor ou não. Estou falando de princípios que você tem que aprender a cumprir. Não dá. Não posso. Não. Irmãos, a gente teve, não que o momento esteja confortável, mas hoje a gente vive na nossa casa um momento um pouco melhor. Mas a gente teve momentos da nossa casa, da nossa família, e assim, ainda eu gosto, né? Que a gente tinha lá, o que era a nossa mistura em casa? Falando sério, salsichinha, franguinho em promoção, carne vermelha, era uma vez por semana, 2 vezes por semana quando tinha. Vamos fazer uma coisa diferente, uma salada, alguma coisa. Irmãos, é viver de acordo com o teu nível de prosperidade. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Não estou falando que você não tem o direito, volta a dizer, você tem, mas é aprender a viver de acordo com o seu nível de prosperidade, para você passar por aquela situação. Se você aprender a economizar, a poupar, você vai aprender a investir, você vai aprender a colocar no lugar certo. Acho que a maioria aqui, quem tem celular, diga amém. Quem tem aplicativo do banco no celular, diga amém. Irmãos, 80% dos bancos hoje, dentro do aplicativo deles, tem aplicativo de investimento, irmãos. Tem vídeo para todo lado, tem coisa para todo lado. Não estou brincando, estou falando sério, estou falando pela sua vida, por você. Aprenda a olhar para isso. O pouco, seja fiel no pouco.
Não negocie o princípio do dízimo e da oferta. Não negocie os princípios de entendimento, de administração da sua vida, e aprenda a investir. Quinto, Provérbios 22, 29. Trabalhe com dedicação, porque você não sabe quem está te vendo. Você não sabe quem está vendo você trabalhar. Às vezes a pessoa trabalha com raiva, né? Olha esse texto aqui. Você viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Eu vou ler de novo. Você viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Agora, olha essa outra tradução, numa Bíblia que chama Nova Bíblia Viva, NBV chama essa. Essa tradução só eu tenho aqui, pode deixar. Olha essa tradução desse mesmo texto. Você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Então você não sabe quem está vendo você fazer o seu trabalho. Faça sempre com o seu melhor. Já viu aquelas pessoas que às vezes têm talento para fazer alguma coisa, mas tudo que faz reclamando? Reclama o tempo todo, reclama de tudo que faz. Uma pessoa assim não vai prosperar nunca, não vai ser reconhecida nunca. A gente precisa fazer o nosso melhor. Faça. Você não sabe quem está olhando para você. Você não sabe quem está te observando. A hora que você menos esperar, chega um convite. Eu vi você trabalhando. Fiquei sabendo do teu trabalho. Fiquei sabendo do jeito que você é. E um convite chega para você. Sexto, invista em conhecimento. Provérbios 18, 15. Um dos princípios da nossa vida financeira ser próspera é investir em conhecimento. E conhecimento sobre a vida financeira. Provérbios 18, 15 diz assim: quem tem discernimento sempre está pronto para aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Vou perguntar rasgado: você acha que Deus pode te entregar uma renda de 5 mil reais se você não consegue administrar R$1.000 por mês? Como que alguém vai administrar 5 se não consegue administrar 1.000? Se não consegue ter a casa e a vida em ordem com 1.000? Irmãos, não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai. A gente olha e fala: não, eu preciso aprender a administrar. Eu preciso aprender a cuidar. Então busque conhecimento. Estude sobre isso. Sente com pessoas mais capazes que você. Eu já contei esse meu testemunho pessoal. Eu sempre trabalhei com vendas. E eu sempre tive, graças a Deus, lá, né, bons trabalhos. Quando eu fui casar, eu trabalhava numa excelente empresa. E ganhava muito bem, muito bem. Aí um mês antes de eu casar, eu fui mandado embora. Um mês. E eu arrumei um serviço para ganhar 1/4 do que eu ganhava. 1/4 do que eu ganhava, porque eu ganhava muito bem. Aí você imagina a confusão que dá. Uma pessoa que ganhava bem, não fazia conta de dinheiro, eu não tinha esse entendimento. Aí eu casei com uma mulher que é extremamente administrativa. Você imagina, eu vou usar essa expressão, os pau que quebrava em casa. Sabe o que eu tive que fazer? Eu estou sendo sincero, estou dizendo para você. Eu tive que abrir mão, por algum tempo da minha vida, de ficar sem dinheiro comigo. Eu não ficava com nada, com cartão, com nada. Eu sempre viajava. E eu falava para ela um dia antes: amor, eu vou para tal lugar. E ela falava: quanto você vai precisar? Preciso de combustível, pedágio e alimentação. Me dava o dinheiro e eu ia trabalhar. Porque eu tinha muita dificuldade de entendimento. E aí, ela com paciência, com amor, batendo em mim, me ajudou. E hoje eu posso falar daquilo que eu aprendi. Hoje eu posso dizer para você: glória a Deus, Deus usou a minha esposa para me ajudar. Mas e se eu falo para ela: não, que é isso, aqui em casa? Não, irmãos, eu falei para ela: me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir.
Então, se você tem dificuldade financeira, senta com alguém que é melhor que você. Senta com alguém e fala assim: me ajuda a administrar minhas contas, me ajuda a administrar minha vida, me ajuda como colocar tudo em ordem aqui. Invista em conhecimento. Sétimo, aprenda a ser generoso. Sétimo princípio, Provérbios 11, 25. Aprenda a viver a generosidade. Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Não adianta você ter fartura, não adianta você ter bens, não adianta você ter dinheiro, se você não entendeu que aquilo que Deus te dá é para você transbordar sobre a vida de outras pessoas. Esse é um dos princípios da prosperidade. Deus te prosperou, não é para ficar em você, é para você transbordar sobre a vida de outras pessoas, para que você estenda a mão para a vida daqueles que estão precisando. Você precisa compreender isso. Deus me deu, Deus prosperou, então eu vou abençoar a vida daqueles que estão precisando. Então são princípios da vida administrativa que a gente não pode quebrar. Vou recapitulá-los aqui, um a um, para que você entenda eles. Vença a preguiça. Não gaste mais do que você ganha. Evite as dívidas. Poupe e invista regularmente. Trabalhe com dedicação, porque você não sabe quem está te vendo, te observando. Invista em conhecimento e seja generoso. E entenda que você precisa entrar em guerra contra aquilo que te destrói financeiramente. Diga comigo assim: a vida financeira também é uma guerra a qual eu preciso travar. Você está numa guerra, você precisa ter esse entendimento. Quais são os principais inimigos nossos? Aqui eu falei sobre princípios que a gente não pode quebrar. E agora eu preciso falar de inimigos que lutam dentro de nós, que a gente precisa batalhar contra eles, para a gente ser melhor administrativamente. Primeiro inimigo, a ansiedade. Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade é um dos grandes inimigos da vida financeira de uma pessoa. Olha o que diz aqui, Provérbios 12, 25. A preocupação, algumas outras traduções dizem a ansiedade, a angústia, deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo vamos de novo, diga forte, mais uma palavra de incentivo anima. É a palavra que revigora, é a palavra que vivifica o coração. Mas tem gente que quando está ansioso, tem gente que quando vive da ansiedade, nessa vida maluca, correria, é muita cobrança, é muita dificuldade, é muito isso, muito aquilo, o que faz? Gasta. Tem gente que quando está ali assim, vai lá e fala assim: preciso comprar alguma coisa para me sentir melhor. Vocês dão risada, né? Então tá rindo de nós mesmo. Tem gente que é assim, vive tão ansioso, vive naquela angústia, naquela coisa que comprou alguma coisa. Tem gente, irmãos, tem gente que pega o carrinho de compra virtual da loja e vai colocando na sacola, só para ter a sensação que está comprando. Aí vê lá, nossa, se eu pudesse comprar, né? Só para ter aquela sensação de dar melhor. Vocês já fizeram isso, né? Adiciona no carrinho aí, manda ver, deixa usar. Seu carrinho explodiu, volte lá, veja como ele está. Mas tem gente que é exatamente assim. Mas tem gente, irmãos, que pela ansiedade que tem, quer sustentar um nível de vida que não é o dela. Tem gente, irmãos, desculpe a verdade com o que eu vou expressar aqui agora. Tem gente que está com a casa caindo aos pedaços. Literalmente, mora num barraco, mas tem um carro na porta brilhando. Não está nem com a casa, mas para mostrar para os outros. Não dá o endereço para ninguém descobrir onde é a casa da pessoa. Mas você vê para a rua o carro, você fala: nossa. Tem gente, irmãos, que às vezes não tem o que comer em casa, mas comprou o iPhone 13 Turbo Max Pro, parcelado em 24 vezes no Magazine Luiza, e deixou o nome para SPC ainda.
Pagou 2 parcelas e deixou. É a necessidade da saciedade. Tem gente que não paga uma conta, mas ostenta a posição social, só vai em lugar caro, lugar chique, para estar numa roda de pessoas e de sociedade que ela não faz parte, só para ter aquela sensação de que ela pode. A ansiedade é uma grande vilã que a gente precisa lutar contra ela, e ela é vencida, o quê? Através da palavra. Diga comigo, ansiedade se vence através da palavra. É a palavra que vai te ajudar a vencer a ansiedade. Segundo grande vilão, carência afetiva. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19, olha o que diz esse texto. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. É muito comum o ser humano tentar preencher o vazio emocional que tem, o vazio afetivo que tem, comprando bens materiais. A carência emocional, ela é real, ela é um problema, e que muitas pessoas tentam sanar essa carência afetiva através do consumo desenfreado. E eu sei do que eu estou falando, porque é a minha área, né? Eu vivi em vendas, em marketing a minha vida inteira, estou estudando marketing, a minha faculdade é marketing. As campanhas de marketing, de publicidade, elas tocam exatamente na tua sensação. Muitas vezes ela não mostra nem o que o produto é na realidade, mas se ela mostrar que o produto vai preencher um vazio em você, você quer comprar aquilo de qualquer jeito. Você quer ter aquilo de qualquer jeito. Muitos produtos não são vendidos na ótica dos seus atributos, mas na sensação que eles podem gerar para você. Clássico. A margarina X, a Quali, é aquela que dá a sensação da família unida, na mesa, todo mundo feliz. O famoso slogan do comercial de margarina, né? O desodorante tal te deixa mais assim, as mulheres vão te olhar mais, o homem usa desodorante tal, porque use avanço e elas, lembra disso? E elas avançam. Porque é vendido dentro da ótica de uma necessidade. Tem gente que tem a sua carência afetiva e quer suprir, e entra num consumismo desenfreado também. Terceiro, materialismo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 9. 1 Timóteo 6, 7 e 9. Diz assim, pode ir? Toma água aqui que a boca até secou. 1 Timóteo 6, 7 e 9. Foi? Aí. Afinal, é isso? Não. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. O materialismo se torna um dos grandes problemas da independência financeira e até do desenvolvimento espiritual diante da presença de Deus. Pessoas materialistas valorizam objetos, carros, status, valorizam as coisas que elas podem tocar. O materialista, ele deixa de comprar remédio, comida, pagar um médico, só para sustentar um bem, para mostrar para os outros que ele tem. Tem gente, vou dizer abertamente, tem gente que às vezes tem condição de pagar, vou dar um exemplo, R$300 numa consulta, e ele fala, não, pelo amor de Deus, não vou pagar R$300 numa consulta, jamais, imagina que eu vou fazer isso. Mas se vê, vou dar um exemplo aleatório, tá? Se vê um retrovisor do carro, não sei o que, tal, que custa 1.000, vai lá e compra o retrovisor super, ultra, mega blaster. Materialista. Não entende que o dinheiro
ele é dado a você pelo fruto do seu trabalho, para o seu sustento, para o seu cuidado. As coisas materiais no nosso dia a dia, elas se tornam importantes para a nossa subsistência? Sim. Mas elas não são essenciais à nossa vida, no nosso dia a dia. Tem gente que não vê valor, tem gente que não vê custo, porque ela quer se saciar, ela quer ter, ela faz de tudo para ter aquilo. Quarto sentimento, sentimento de competição, Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Quarto sentimento que a gente precisa lutar, a nossa guerra, esse sentimento de competição. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que o ouro e que a prata. Tem pessoas, irmãos, que tem um senso de competição no coração delas, que é assim, ó, mesmo que ela não goste, mesmo que ela não precise, se ela vê alguém que ela não gosta comprando algo, ela vai lá e compra só para mostrar que ela também pode. Só para mostrar que ela é melhor, só para mostrar que ela também tem, que ela também conseguiu. Ela nem gosta, talvez ela nem use aquilo nunca, mas ela vai comprar, ela vai expor para dizer assim, eu também comprei, eu também consegui. Tem gente que é exatamente assim. Quinto sentimento que a gente precisa lutar contra ele, Provérbios 16:32. Impulsividade. A impulsividade é um problema. Provérbios 16:32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade inteira. Quantas vezes? Vou nem pedir para você erguer a mão, mas quantas vezes você já comprou um negócio no impulso e depois você falou assim, nossa, o que eu fiz? Por que eu comprei isso? Por que eu gastei o meu dinheiro nesse negócio? Por quê? Porque a impulsividade se tornou seu inimigo. A impulsividade se tornou um problema para você. Que a gente entenda que a gente está vivendo numa guerra financeira, de consumismo desenfreado. E cabe a cada um de nós nos posicionarmos. Dizer, não, eu tenho princípios. Aonde começa a minha, vamos dizer assim, o meu avançar na vida financeira? Lá na base. Entendimento do dízimo da oferta. Eu vou ser muito claro aqui. Deixa a pastora e ela com o jeitinho dela, ela sempre fala muito melhor do que eu com relação a dízimo e oferta. Mas dízimo e oferta é entendimento. E eu vou deixar muito claro para você aqui. E eu vou falar rasgado. Se você ganha 1.000, seu dízimo não é R$10. É R$100. Se você ganha 10.000, seu dízimo não é 100, seu dízimo é 1.000. Não é porque alguém está querendo tirar algo de você, é porque a gente está querendo te ensinar o princípio da fidelidade. E quanto mais você aprender a ser fiel, mais Deus vai te colocar em outros níveis. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que está dizendo. Isso é a palavra de Deus que está te dizendo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Tem gente que não tem esse entendimento. Tem gente que não consegue compreender isso. Meu dízimo não é minha oferta e minha oferta não é meu dízimo. Dízimo é uma expressão de fidelidade, está lá, dentro da palavra. Pastor, dízimo é da lei. Não, ele é antes da lei. O primeiro ato de dízimo na palavra de Deus foi entregue com amor, gratidão, devoção, adoração. Deus institucionaliza isso na lei e isso perdura depois. Porque são princípios de sustento e de cuidado com a casa de Deus. Você pode ter visto um monte de coisa errada por aí, mas acredite, aprenda a ser dizimista e ofertante que você vai ter coisas sobrenaturais na sua vida, não por moeda de troca, porque você está mandando uma mensagem no reino espiritual que as coisas estão se movendo. As coisas estão acontecendo, estou aprendendo na fidelidade, estou aprendendo o meu caminho. A gente tem que entender isso. Ou a gente consegue exercer fidelidade a Deus em todas as áreas ou não. Ou a gente toma uma postura na nossa vida, de fato, para mudar essa área, ou as coisas nunca vão acontecer. Queridos, Deus tem sustentado a igreja. A gente passa por momentos difíceis? Claro que passa. A igreja também passa. E a gente começou a nossa série de guerra. Vocês não têm noção da dificuldade financeira que as nossas igrejas estão nesse último mês. Vocês não têm ideia. E eu creio num Deus provedor. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio na capacidade administrativa que Deus nos deu. Mas vocês não têm ideia da dificuldade. Mas Deus não tem deixado nada faltar. E se você escolher não ser dizimista e ofertante, Deus vai levantar outra pessoa para ser dizimista e ofertante e manter essa igreja. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Porque eu não estou fazendo a obra, não estou servindo a Deus para agradar a pessoa A, B, C ou D. Aqui, se você dizimar R$1, R$10, R$1.000, R$10.000, você vai ser tratado igualzinho a todo mundo. Aqui ninguém tem privilégio, não.
Ninguém. Então um empresário famoso lá em Espírito Santo do Pinhal começou a frequentar a igreja, foi um culto, deu um dízimo, depois nos chamou para conversar na casa dele, eu fui, fomos lá, conversamos, tal, apresentou as coisas para mim, tal, que legal, que benção, passou um tempo, começou aí, faltou um culto, faltou 2 cultos, faltou 3 cultos, eu liguei para ele, falei, e aí, tudo bem, e tal, não, porque é muito corrido, falei assim, é corrido, falei assim, a mesma responsabilidade que você aplica nos teus negócios, que ele tem 3 empresas, você tem que aplicar na casa de Deus. Você brinca com os teus negócios? Você falta nos teus negócios? Você deixa de ir nas tuas empresas? Não. Por que você faz isso com Deus? Não voltou mais na igreja, né? Eu não deixei de falar a verdade. Então entenda, dízimo e oferta é princípio de fidelidade, é a base. Depois de tudo isso, eu tenho que cumprir os princípios que eu citei aqui. Talvez é muita coisa, mas eu vou recapitular. Você precisa entender que você precisa vencer a preguiça, você precisa aprender a não gastar mais do que você ganha, você precisa evitar as dívidas desnecessárias, você precisa aprender a poupar e investir regularmente, você precisa trabalhar com dedicação porque você não sabe quem está vendo você trabalhar, você precisa investir em conhecimento e ser generoso, e você precisa vencer as suas guerras interiores para saber administrar melhor, a sua guerra contra a ansiedade, sua guerra contra a carência afetiva, sua guerra contra o seu materialismo, sua guerra contra o seu sentimento de competição com outras pessoas e sua guerra contra a impulsividade. A escolha está nas tuas mãos. É guerra. Então se levante para guerrear em nome de Jesus. Amém?